Olá, meu nome é Jéssica Almeida, eu trabalho com decoração artesanal em mesa posta e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem a costura inicial, a costura reta. Primeiramente, quero mostrar um pouquinho para vocês sobre a máquina, sobre como funciona a máquina. Claro que eu não vou mostrar na prática 100%, passando a linha, por exemplo, porque cada máquina passa de um jeito, tá? Mas eu vou trazer aqui para vocês entenderem um pouquinho sobre o funcionamento da máquina. Então, aqui, ó, é onde nós passamos a linha. Essa parte, geralmente, o pessoal coloca o cone. Eu prefiro usar um suporte, tá? Esse aqui meu eu comprei faz muitos anos, gente. Numa loja lá próximo da casa que eu morava, em outra cidade. Tem pelo menos uns 10 anos que eu tenho esse suporte. Eu até pintei ele para ele ficar um pouquinho mais bonitinho. Tá vendo? E aqui, ó, você vai ver que tem os números. Tá até um pouquinho suja de pó, porque eu tô costurando um pouquinho menos essa semana, dei uma limpadinha nela para mostrar para vocês, mas enfim. E aí, ó, ele vem aqui todos os números onde você passa a linha, tá? Então, geralmente a máquina ela vem com as numerações. O que eu indico vocês fazerem é olhar o manual de vocês. Então, por quê? Porque cada máquina passa a linha de um jeito, tem um jeito de encher a bobina, tá? O que é a bobina? A bobina é essa partinha que fica aqui embaixo da máquina. Então, a costura, ela é feita em cima e embaixo. Por isso, tá? Em cima e embaixo. Por isso que tem que ter a bobina embaixo. E nós enchemos ela. Nós temos de plástico, assim, ó. E temos também de metal. Tá? Indiferente, eu uso as duas, tá? Pra mim é indiferente. Tem gente que gosta de plástico, gente que gosta de metal. Pra mim é indiferente. Então, você tem que conhecer um pouquinho sobre a sua máquina. Ai, Jéssica, mas eu comprei uma máquina usada, né? Não comprei uma máquina nova. E agora, o que eu faço? Você precisa ver na internet. Geralmente tem, tá? Toda máquina, ela tem uma numeração, ó. A minha é a Singer SC220, tá? Eu comprei ela por conta dos pontos, que são diferentes. Eu uso só para decoração artesanal mesmo, para fazer coisinhas simples em casa. Então, eu não quis comprar uma máquina reta industrial, porque eu uso bastante, uso muito, inclusive ela tá até amarelada, ó, para vocês verem a quantidade que eu utilizo ela. Já passei até produto, mas não desamarelou. Mas eu uso muito. Porém, não o suficiente para eu comprar uma máquina industrial, tá? Ainda mais agora que eu dou muita aula, então não dá tempo de eu estar costurando tanto como antigamente. Então, eu utilizei muito ela, porém hoje não tanto, mas eu ainda uso bastante, mas não quis comprar uma industrial. Mas mesmo uma industrial é uma forma diferente de você passar a linha. Enfim, você vai ter que ver isso no manual da sua máquina. Então, não adianta eu explicar para você, certinho os pontos. Você tem que entender que existe o ponto de tensão, né, que é esse daqui. Geralmente eu uso ele no 1. Você tem que testar, né, na sua máquina, ver onde é o seu ponto de tensão. Aqui, ó, para ser mais rápida ou mais devagar, tá? O meu retrocesso, ele é aqui. Tem alguns retrocessos, a minha máquina antiga, Singer, era uma máquina mais simples, era aqui do lado, tá? Então, assim, cada máquina é de um jeito. Tem algumas máquinas que você precisa abrir e a bobina, ela fica aqui dentro, de lado. Algumas máquinas ficam aqui em cima. Então, cada máquina é de um jeito. Então, você vai precisar ver no manual da sua máquina, tá bom? Agora, o que eu vou ensinar para vocês é fazer o ponto reto. Então, você já conheceu a sua máquina, né? No caso, você já viu, você já conseguiu passar a linha na sua máquina. E aí, agora, o que você vai fazer? A partir desse momento, você vai fazer a costura reta. Só uma partinha que eu esqueci de mostrar para vocês, que é o pedal, né, da máquina, que a gente regula ele com o pé, ó. Eu sempre faço descalça, sempre costuro descalça, gente. E é isso. E aqui eu vou mostrar para vocês como fazer o quê? O ponto reto. E eu vou usar um retalho, tá? Para quem nunca costurou, eu indico que treine essa parte primeiro. Treine bastante a costura, para depois você ir costurar uma peça, tá? Qual é o erro das pessoas? Elas querem fazer uma peça logo de cara,
não conseguem fazer e aí desanimam. E, gente, costura é treino, não tem jeito. A costura, ela é treino. Quanto melhor, mais você costurar, melhor você vai ficar. Então, ó, eu gosto de pegar retalhos, pedacinhos de tecido, dobrar aqui ao meio e eu vou fazer, ó, aqui na dobra mesmo a costura para treinar, tá bom? Existem vários pés de máquina, tem uns pés menores e tem esses daqui. Eu gosto desse aqui, que ele tem essa medição de plástico e tem aqui o de ferro. Aquele, eu não tenho o pé pequenininho, mas tem um pé que ele só é a partinha de ferro, tá? Então, você tem as duas opções para você utilizar na hora de fazer a costura. Eu gosto desse, eu não sei como chama, mas eu gosto dele, porque dá para eu fazer uma barrinha mais larga e dá para eu fazer a barrinha mais fina. Então, eu vou medir de acordo com a minha intenção, tá? Que eu vou fazer com vocês das duas formas. Então, vamos lá. Peguei aqui o meu retalho, dobradinho no meio, e vou colocar ele, ó. Vou colocar bem certinho para vocês poderem enxergar. Deixa eu colocar desse lado aqui. Vou colocar ele aonde termina o meu tecido, ó, tá vendo? Então, o meu tecido vai terminar junto com o pé da máquina, tá bom? E quando eu for costurar, nesse momento, aonde que eu vou olhar? Eu vou olhar o meu tecido aonde ele tem que entrar. Porque se eu olhar aqui, ó, na agulha, que a maioria das pessoas olham na agulha, tá? Aqui é onde bate a agulha. Se eu olhar onde bate a agulha, o que vai acontecer? Ele vai ficar torto. E a costura reta, ela precisa de ficar reto, claro. Se você fazer o tecido andar, ele vai ficar torto. Uma outra dica também que é muito importante para quem tá começando, quem nunca costurou, nunca puxe ou empurre o tecido. Porque a linha, ela vai bater nos lugares certos. A própria máquina vai levar o seu tecido. Se a sua máquina não está levando o seu tecido, ou ela está quebrada, ou ela está suja. Então, o que eu indico? Abrir essa parte aqui de baixo com um pincelzinho e limpar todas as partes, tá? E não tem segredo, ó. Meu retrocesso é na máquina, você vai dar sempre um retrocesso. O retrocesso é a máquina ir e voltar, para ficar aquele ponto inicial com o acabamento sem soltar a linha. E aí, aqui eu vou costurar, ó. Vou costurar devagar, para poder gravar, tá vendo? Sempre entrando o meu tecido aqui, ó, o meu tecido no meu pé da máquina, percebem? Vou levantar aqui o pé da minha máquina para mostrar para vocês. Então, ó, ele ficou lá, o meu tecido. Vou cortar aqui bem rentezinho, que eu vou fazer na outra marcação. Ficou retinho, tá vendo? Do outro lado. Percebe que ele ficou exatamente perfeito. Agora, eu vou fazer um pouquinho mais rente. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, que é muito importante. A linha de cima, você encaixa ela para baixo do seu pé e põe sempre para trás, tá? É uma dica que, gente, você coloca aqui para frente, o que acontece? Embola, o seu tecido fica a coisa mais feia. Então, você faz o quê? Você puxa, deixar um pouquinho mais longa e põe sempre aqui, ó, nessa lateral do lado para trás. Encaixa lá o seu tecido. Ai, soltou a linha. Então, ó, já arrumei minha linha, vou colocar lá no pezinho da máquina, na parte de plástico, nessa partinha transparente, ó. E aí, ele vai ficar mais fino. E aí, o meu tecido, ele entra onde? Ele entra entre essa parte de plástico do pé e a parte do ferro. Então, sempre eu vou olhar lá, ó, onde ele entra. Vou fazer um pouquinho mais rápido.
E é isso, ó, ficou perfeita, tá? Uma dica também que eu queria dar para vocês é assim, se o seu tecido, ele embolar a linha embaixo, o que que é? Qual é o erro? Aonde está o erro? Se o seu tecido embolar embaixo, é porque a sua linha está passada de forma errada. Então, você puxa a sua linha todinha e passa depois da forma correta novamente. Se a sua linha embolar em cima, é porque aqui embaixo está com alguma coisa errada. Ou ela tá torta, ou a linha saiu do lugar, ou tem sujeira aqui dentro, alguma coisa está acontecendo de forma errada, tá bom? E é isso. Uma das coisas também muito importante, gente, que vocês não devem esquecer, limpar sempre a máquina. Inclusive, agora eu vou costurar e vou fazer essa manutenção na minha máquina. Eu abro tudo aqui, limpo com um pincelzinho e tiro toda a sujeira. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtem aí o meu vídeo, me seguem, me dá uma força aí, compartilhem com as amigas. E é isso, espero que tenham gostado e até a próxima aula.